Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Mengão para vocês. O Flamengo, galera, que está simplesmente com uma mão na taça. É exatamente isso. O Flamengo, está muito próximo de se consagrar campeão brasileiro. Não está garantido, mas está muito próximo. Isso porque o Flamengo, se vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras se perder ou empatar com o Grêmio no Sul, o Flamengo será consagrado campeão brasileiro de 2025. Então, o Flamengo só depende das suas próprias forças para conseguir esse título, faltando 3 rodadas para acabar o Brasileirão. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa está repercutindo, a imprensa esportiva está repercutindo sobre esse possível título do Flamengo, quem sabe até na próxima rodada, no jogo contra o Atlético Mineiro, que vai acontecer nesta terça-feira. Se você já não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Vai ter emoção até o fim, Luiz Carlos Júnior, no Campeonato Brasileiro. Para tratar desse e de outros assuntos, aqui estão nossos debatedores de hoje, Beli Soares e Luciano Melo. Oi, Beli, bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, para o Luciano, para a galera de casa que está acompanhando a gente. Obrigada pela menção ao pão doce de Areal, porque é realmente, Importante. Tudo isso que a gente fala e muito mais. Agora, muitos destaques no final de semana, dentro da Série A. E vou falar de Série A, mas vou falar de Série A de 2026, porque já temos definidos aí, enfim, temos definidos os 4 times que subiram de divisão. A grande história, acho que, sem sombra de dúvidas, é a subida, o acesso do Remo. Depois de 32 anos, a última Série A que o Remo jogou foi em 94, então vai jogar novamente em 2026. Fazia 21 anos, que a gente não tinha um time da região norte também na primeira divisão, isso é muito importante. Foi um fim de jogo ali emocionante, Eu que estava fazendo news ontem, acompanhando os jogos da Série A, os jogos da Série B ao mesmo tempo, mas parabéns às torcidas de Curitiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo, que estarão, exatamente, na ordem, que estarão na Série A de 2026. Luciano, bom dia. Bom dia, Barreto, bem-vindo de volta. Bom dia, Beli. Bom dia para você que nos acompanha. E na Série A de 2025 foi um fim de semana que, não vou dizer que decidiu o título, mas deixou a coisa encaminhada para um lado. Será que não vai ter tanta emoção até o fim, assim, na parte de cima da tabela? Na Série A parece que o título vai ser decidido antes da última rodada. A gente ficou muito tempo aqui falando, vai ser na última rodada, vai ser. Claro, ainda pode ser. Matematicamente, o título pode ser decidido amanhã, Sim. Uma combinação de resultados perfeita para o Flamengo. Se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro e se o Palmeiras perder para o Grêmio, o Flamengo Na verdade, se o Palmeiras empatar com o Grêmio, não fica decidido na matemática, mas fica decidido na prática, porque aí o Palmeiras só consegue alcançar o Flamengo em número de vitórias e a diferença de saldo está muito grande. Não vai dar para abrir o redação na quarta-feira dizendo Flamengo é campeão brasileiro, mas o Flamengo vai... Factualmente errado. O Flamengo vai sair de campo se vencer amanhã. E se o Palmeiras empatar, o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, não amanhã, mas em outra rodada. O Palmeiras jogou muito mal contra o Fluminense. O Fluminense teve mais chances até. O Fluminense fez um bom jogo, mesmo sem o Thiago Silva e o Acosta ali, que são um principal do setor ofensivo e o principal do setor defensivo. E o Flamengo fez um jogo muito bom contra o Bragantino, dominou o jogo inteiro, abriu aí essa vantagem de 4 pontos na liderança. Já citei alguns números aqui, então vamos com todos eles. Roda a vinheta do Gato Mestre. As chances de... Sai dali, Mas agora já baixou do 1%. Então, assim, já é, O sertão vira mar, o mar vira sertão e o Sargento Garcia prendeu o Zorro. Tem que acontecer todas essas coisas ao mesmo tempo, o Cruzeiro ser campeão. O Palmeiras viu suas chances baixarem para pouco mais de 6%. E o Flamengo chegou a 93%. É a famosa mão na taça, Agora, as chances do Flamengo realmente dispararam. Precisa acontecer. Olha como é que ficou a boca do jacaré, ó. Abriu legal. Abriu, A inversão foi a 3 rodadas, Aí, no período da data FIFA, o Flamengo abriu a vantagem, E eu até escrevi a minha coluna do Globo de ontem sobre isso. O Flamengo abriu vantagem jogando com reservas, enquanto o Palmeiras também jogava com reservas. Em termos de isonomia, um termo que é muito mal utilizado no universo do futebol, os dois tiveram
uma desvantagem semelhante. Cederam muitos jogadores para a data FIFA, mas não é assim que um campeonato deve ser decidido, né? Não estou dizendo isso por causa do Flamengo ou do Palmeiras, mas a gente fica com aquela sensação de que numa reta final de campeonato o título vai muito mais ser perdido do que ganho, né? Isso não desmerece quem ganha, tá? Quem ganha fez o que tinha que fazer para ganhar. Não sei se isso ficou muito claro da minha coluna, posso estar apanhando aí e não sei, mas a minha observação não é com relação ao Flamengo ou com relação ao Palmeiras. É que assim, a gente está vendo uma briga entre dois clubes, uma briga no excelente sentido, uma disputa entre dois clubes como nunca se viu no futebol brasileiro, né? Nunca teve uma reta final de temporada com os mesmos clubes, né, ali cabeça por cabeça no Campeonato Brasileiro de pontos corridos e finalistas da Libertadores. E a gente, claro, gostaria de ver esses dois times com a sua força máxima, decidindo esses dois títulos. E é uma luta pela sobrevivência, né? É quem tem menos jogador machucado, desgastado, convocado, né? Porque o machucado, o desgastado, o suspenso, eles fazem parte do jogo. Fazem, mas assim, a gente capricha muito no desgaste aqui no futebol brasileiro. Sim, não, isso é um fato, isso com toda certeza. No desgaste. Só que acaba sendo um pouco do jogo, assim. Sim. A partir do momento que você está ali praticando o esporte de futebol, você está sujeito a determinadas situações da própria partida, né? Do próprio ofício, vamos dizer assim. Agora, quando você falou de isonomia, Barreto, a grande questão é que outros times tiveram a oportunidade de ter força máxima. Enquanto essas duas equipes, por conta do baita trabalho que tem, porque conseguem comprar jogadores de seleção, isso tem que ser colocado assim, na mesa também, mas essa isonomia ela acaba sendo um pouco mitigada, vamos dizer assim. Porque assim, os dois tiveram desfalques, beleza. Mas os elencos deles são melhores. Tudo bem, tá tudo certo. O elenco deles, né, a gente tem dois elencos ali que são muito bons. Isso é tudo fruto de um trabalho. Você não pode ser refém do próprio sucesso, né? Então, acho que essa é a grande situação dessa isonomia mitigada que a gente está falando aqui nessa reta final do campeonato. Eu cito o paradoxo de Guardiola, que eu nunca sei. Sempre que eu vou citar aqui ao vivo na redação, eu confundo e vocês me corrigem, né? Se campeonato é ganho nas 8 primeiras e perdido nas 8 últimas ou o contrário, né? Sempre o que eu falo é o contrário. Mas, enfim, nesse caso nem importa, porque é o seguinte, esse campeonato ele está aí para ser perdido nas últimas 8 rodadas. Seja pelo Flamengo, seja pelo Palmeiras. E isso está afetando a final da Libertadores também, né? Parece uma ultramaratona daquela que o importante é chegar vivo. Se chegou vivo, cruzou a linha de chegada, tá bom demais. E não era para ser assim. Claro que, eu até faço essa relação com o Guardiola, o time do Guardiola, normalmente, agora é o City, já foi o Bayern, já foi o Barcelona, ele joga mais partidas do que os outros, porque ele chega, né? Ele disputa o campeonato nacional até o fim, ele normalmente... E ele tem elenco para isso. Mas não tem o excesso que tem aqui no Brasil, como, por exemplo, jogar durante a data FIFA e logo depois da data FIFA. Isso, né, é um problema da estrutura do futebol brasileiro. Isso não é um problema só de, como você citou aí, né, Bélio? O desgaste, a lesão, o jogador que se cansou ao longo da temporada, isso aí vai acontecer. Só que no Brasil a gente já sabe que vai acontecer, né? O time entrar desfalcado para disputar primeiro lugar. Enfim... voltando aos números, temos mais números aqui do Gato Mestre? Não, temos, na verdade, os jogos que faltam para cada um. Amanhã, né, já citamos aqui que o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, voltando do vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Estará deprimido? Estará em busca de vingança, né? Que são aquelas projeções que a gente fica tentando fazer sobre o ânimo dos adversários. E o Palmeiras visita o Grêmio, são 2 jogos fora de casa. O próximo confronto entre eles é a final da Libertadores, enquanto o Cruzeiro enfrenta o Ceará. O Cruzeiro amanhã não joga, esses jogos são adiantados justamente porque os times têm que se apresentar em Lima na quarta-feira, né? É o protocolo da Conmebol. No dia 3 de dezembro tem Flamengo e Ceará, Palmeiras e Atlético Mineiro. No dia 4, Cruzeiro e Botafogo. E aí, 7 de dezembro, última rodada, Mirassol e Flamengo, Ceará e Palmeiras, Santos e Cruzeiro. A gente vai falar do Ceará daqui a pouquinho, o fato de ele ter aparecido... Parece muito aí, né? Parece muito, ainda pega o Mirassol. A reta final do Ceará não tá mole, não. Mas, enfim, a classificação do Campeonato Brasileiro agora está assim, o Flamengo tem 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, e o Palmeiras está obrigado a passar o Flamengo na pontuação, né? Como dissemos aqui. Se alcançar, vai ficar com o mesmo número de vitórias,
e aí precisaria disputar no saldo de gols, e olha como é que tá a diferença, 50-29 para o Flamengo, não dá para tirar em 4 rodadas, né? Depois temos Cruzeiro, Mirassol e Botafogo. Teria um cenário, por exemplo, se o Palmeiras for os 2 a 76, o Flamengo com 2 empates, aí o Palmeiras ficaria com mais vitórias, né? Tô falando, você falou, o Palmeiras é obrigado a passar o Flamengo. Dá para empatar ainda por nessa exemplo, situação, o Palmeiras verdade. vence 2, o Flamengo empata 2, o Palmeiras está na frente. Mas é o que você falou, é muito mais provável que o Palmeiras precise passar o Flamengo. Verdade, tem ainda essa possibilidade, né, dos 76 a 76. Hoje temos o Bahia ali pertinho do Botafogo, né, para brigar por uma vaga direta. Essa vaga direta ainda pode vir via a Copa do Brasil, caso o Cruzeiro seja campeão, né, só vamos saber isso depois do Brasileiro. E hoje é o Fluminense que está posicionado ali para pegar. Com o Bahia, uma das vagas. O São Paulo ficou distante agora, né? A gente mostrou a manchete falando do foco na Libertadores, mas não é um foco que depende só dele. É uma grande briga para torcer depois por Cruzeiro ou Fluminense. Exatamente. É uma grande briga pelo 8º lugar e para torcer por Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil. E o Bragantino, né, saiu da briga do rebaixamento para entrar nessa aí, né? Se bem que são 3 pontos de Bragantino e Corinthians para São Paulo. Lembrando que o Corinthians também tem o caminho da Copa do Brasil para tentar chegar à Libertadores. E a segunda página, hein? Segunda página ficou animada. Essa aí é a hora do uou do Luiz Carlos Júnior, exatamente. Né? Nem o Atlético Mineiro chegou ainda ao número mágico dos 45 pontos. Daqui a pouco eu peço pro pessoal do Gato Mestre para me atualizar, para saber se esse é o número que hoje garante 100% de permanência. Aí temos o Grêmio com 43, próximo adversário do Palmeiras, o Vasco e o Ceará com 42, o Inter com 40 e o Vitória com 39. O Z4 hoje tem Santos, Fortaleza, Juventude e Sport. O Santos a 2 pontos do Vitória, o Fortaleza ficou um pouquinho mais afastado, né? O Juventude também. O Sport anterior, né? E tem um confronto entre Santos e Inter. Beira-Rio. Que vai ajudar a gente a entender o que acontece. Fica todo mundo com 35 depois? O Fortaleza, o jogo contra o Atlético Mineiro foi adiado, e aí ele iguala no fim de semana. O que a gente faz com o sábado? Né? Ignora, considera que já passou, teve troca de passe. Né? Tem fechamento no domingo, tem outra edição do Sport TV News no domingo. Né? O sábado já passou, né? Ou a gente às vezes tem que resgatar alguma coisa, aí olha para a tabela do campeonato, os jogos de sábado foram importantes, aí esse critério... Não tem como escapar. Esse critério atropelou, né? Os 2 times que brigam pela liderança do campeonato jogaram no sábado e o Flamengo ampliou a sua vantagem ao vencer o Bragantino por 3-0. Um jogo talvez mais difícil do que tenha parecido. Será que São Judas Tadeu precisou ser invocado? Porque o primeiro tempo foi de domínio do Flamengo, mas sem conseguir chegar ao gol, né? Não achei tão difícil não, mas claro, quando o gol demora a sair, existe a tensão no ar ali. Mas eu não achei tão difícil por mérito do Flamengo. O Bragantino vinha numa boa sequência, o Barreto comentou aqui no primeiro bloco que o Bragantino estava brigando lá embaixo e voltou para uma briga até pensando em Libertadores com a chegada do Wagner Mancini, mas o Flamengo foi melhor do início ao fim do jogo. O gol demorou a sair, mas o Flamengo com soluções ofensivas, criando chances. Desde o início ali, o goleiro do Bragantino precisando trabalhar. E aí depois que o primeiro gol saiu ali no começo do segundo tempo, foi questão de tempo e muito naturalmente os outros gols foram saindo. Foi uma superioridade bem grande do Flamengo na comparação com o Bragantino. E chama a atenção também como o time muda com as presenças do Jorginho e do Arrascaeta, né? O que a gente já espera, né? São 2 jogadores realmente muito fora da curva. O elenco do Flamengo, a gente tá cansado de falar aqui que é um elenco muito qualificado e tudo mais, só que esses 2 atletas especificamente, eles dão outro ritmo, né? Eles auxiliam na criação, eles auxiliam na saída de bola. O Arrascaeta fazendo a grande temporada da vida dele, sendo importantíssimo mais uma vez. É impressionante, impressionante. É um Flamengo que realmente muda de rotação quando tem esses 2 caras extremamente cerebrais. Às vezes a gente sofre para achar um jogador cerebral em vários times do Campeonato Brasileiro. Levando em consideração que esse futebol chamado de moderno, ele está mais físico, ele está privilegiando quem tem mais vigor, quem tem mais energia, quem consegue
manter essa regularidade, jogar no limite o tempo inteiro. Olha o limite aí, falando. Falando em limite, né? Em se tratando de limite, aí um bom Logo exemplo. antes do primeiro gol. Né? Me ajudaram nessa, viu? Mas aí você vê esses dois jogadores que trazem muitas vezes à tona aquela máxima de quem precisa correr é a bola, né? Talvez não seja o jogador. E eles fazem isso de uma forma, assim, magistral. É claro que, repito, o Arrascaeta está na melhor temporada dele, sendo protagonista como artilheiro. Mas esses dois em campo fazem o futebol parecer o esporte mais simples do mundo. E esse destaque é a temporada do Arrascaeta, porque agora já está acabando novembro, está parecendo batido, a gente fala disso toda hora. Mas eu acho muito surpreendente ele ter esses números em 2025 depois das temporadas anteriores dele. O Arrascaeta era um jogador que terminou 2024. Uma questão ali, cara, ele continua, ele merece ser titular do Flamengo em 2025. Será que os mais radicais, isso não era a maioria não, mas havia uma minoria de rubro-negros, assim, será que não é hora de encerrar o ciclo do Arrascaeta ali ao fim de 2024? E o que ele faz em 2025 não só em números, né? Porque hoje virou uma coisa muito de gols, quantidade de métrica, gols, quantidade né? de assistências, o desempenho do Arrascaeta é impressionante. A melhor temporada dele, concordo, superando 2019, sim, superando 2019. E não só em números, o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil, coisa que em 2019, na minha opinião, ele não foi. Esse ano ele é o melhor jogador do Brasil e o Jorginho ajuda muito. Acho que o terceiro elemento desse time muito fora da curva é o Pedro, que está fora. Mas o Arrascaeta e o Jorginho estão dando muito conta desse recado aí. Tem que ver também se não é mérito do departamento médico, da fisiologia do Flamengo, do planejamento que foi feito. Tem que ver, não. Com certeza também né? Eu lembro do início do ano que a gente, assim, em 2024 rolou esse questionamento e até mesmo no começo do ano, né? Acho que o iniciozinho ali de 2025 do Arrascaeta, ele levantou muitas dúvidas no torcedor flamenguista, né? No torcedor rubro-negro, perguntando se não era hora de encerrar o ciclo, não era hora de ir embora. O famoso já deu tempo, né? O futebol, ele nos mostra que ele pode ser muito cruel. Inclusive, teve uma entrevista recente do Gabriel Jesus falando que o Brasil é uma máquina de revelar e triturar jogadores. Imagina se a gente, né, se fosse mantida essa postura de triturar o Arrascaeta por conta do começo de ano irregular que ele teve, até mesmo por questões físicas. O Barreto destacou muito bem. A fisiologia tem que ser exaltada nessa situação, departamento médico, todo esse trabalho multidisciplinar que é feito com esses jogadores, ele faz parte muito, né? Faz muito parte. Não dá para você isolar esse trabalho. A gente vê a consequência disso tudo muitas vezes no gramado. E o Arrascaeta, dentro desse ano de 2025, ele conseguiu se superar. Isso que eu acho legal. O encerramento de ciclo de 2024, na virada para 2025, ainda com desconfiança, o que eu também não entendo, mas está tudo certo. Não deixa de ser um bom jogador, porque pode oscilar, porque sofre problemas físicos, enfim. Conseguiu retomar o bom futebol e de forma muito protagonista para o Flamengo. Bruno Henrique fora do primeiro tempo, chamou a atenção também, né? No jogo de ontem. Que é a grande dúvida da final, né? Como é que vai ser esse time? Lembrando que o Plata está fora da final, o Plata fez o primeiro tempo fraco, acho que foi o pior do Flamengo nesse jogo aí. O Bruno Henrique entrou no lugar dele, já entrou bem e, para mim, consolidou o que já estava meio na cara ali, que o Bruno Henrique vai ser titular em Lima. Plata não é opção para a final da Libertadores, né? Nós fizemos aqui um campinho com as opções do Felipe Luiz. Teremos o do Abel Ferreira também. Para a final, né? Quais são as opções para a final? E assim, claro, não são todas as opções, não é todo mundo que está no elenco, mas assim, quem ele poderia pensar em usar? O Matheus Cunha só numa emergência entraria no lugar do Rossi, que jogou praticamente todas as partidas do Flamengo na temporada. A dupla de zagueiros é Léo Pereira e Léo Ortiz, com o Danilo sendo ali o coringa. Ele pode entrar de um lado ou do outro. Quando o João Vitor entrou nas últimas partidas, cometeu falhas, né? Não foi legal. Então, assim, o Felipe Luiz trabalha, na verdade, com esses três aí para as duas posições. O Vinha, a carinha dele ficou até menor ali, ele tá mais pro fundo, né? Porque realmente ele perdeu espaço nessa briga pela lateral. Ele foi relacionado no sábado agora. Né? Tá mesmo entre Alexandro e Ayrton Lucas, com o Alexandro sendo o titular. Na lateral direita tá bem claro, assim, quem é o titular? Não. Se é o Varela ou se é o Royal, não, né? Acho que joga o Varela, mas não vou ficar é uma que eu não vou ficar surpreso se jogar o Royal. Para mim, joga o Varela. É? Eu não tenho tanta dúvida. Curioso. Nos últimos jogos não me deram assim essa certeza absoluta. Bom, o Jorginho é super titular, né? As opções a ele são o Dela Cruz, né?
e o Saul. Tem ali também 25 jogadores nessa arte? Ou a minha matemática tá muito ruim? 7, 10, 13, 16, 17, Chegou lá, 20, Luciano? 25. 25. São 25 jogadores. O Everton Araújo e o Alan, mas também tem uma flexibilidade aí, Não, né? tem, por exemplo, o que eu acho aí é que nas pontas ele vai com a dupla que jogou contra o Racing, que nessa arte eles estão do mesmo lado, o Carrascal e o Luiz Araújo. O Carrascal pela esquerda e o Luiz Araújo pela direita. Foi contra o Racing, os 2 jogos foram esses 2. Quando a gente fala de flexibilidade, tem isso, tem essa o meu flexibilidade nas pontas meu também. palpite para final é um ataque com Carrascal, Bruno Henrique e Luiz Araújo. O Cebolinha muito bem nas últimas partidas. Sim. Foi um jogador também que sofreu com problemas físicos no decorrer dessa temporada, né? Ele passou à frente do Samuel Lino, mas pode, né, não ter garantido uma vaga de titular. E o Bruno Henrique vira a principal opção no ataque, né? Com o Juninho e o Alan Cian ali. Não me parece que estejam disputando posição. Não. Né? Podem ser usados mais no decorrer da jogo, partida. Né? O Felipe Luiz se mostrou otimista depois dessa vitória, né? E a gente tem um trechinho dele falando na entrevista coletiva. Eu não penso no que está em jogo, penso simplesmente no que vai se apresentar durante o jogo, e o nosso principal objetivo é vencer. De um adversário tão difícil, num campo muito difícil, onde é verdade que eu tenho essa alegria, mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil esse ano nos pênaltis. O adversário vem ferido, né, por perder a final, mas conheço muito bem o treinador, sei do que meu amigo, São Paulo, e sei do taticamente incrível que ele é e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo, mas só penso unicamente no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. E a gente está muito focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. Então, focado no próximo jogo, que é amanhã. Né? Mas, claro, né? Um olhinho lá no sábado, né? Muitas decisões de amanhã, de escalação, vão ser tomadas com esse olhinho. Não digo nem um jeito, olhinho, com né? esse olhão no sábado. Não tem como, gente. Não dá. Por exemplo, vocês imaginam Arrascaeta e Jorginho entrando como titulares contra o Atlético? Para mim, eles vão começar no banco. Jogadores que enfrentam problemas físicos, né? Que precisam ser preservados. Você fez a analogia da ultramaratona no início? É como se Flamengo e Palmeiras estivessem disputando uma ultramaratona e no sábado tivessem que disputar os 100 metros com o Bolt, né? Sábado tem isso. Então, meu amigo, você está terminando uma ultramaratona e aí sábado tem os 100 metros com o Bolt no auge. É mais ou menos isso. Então... São decisões que precisam ser tomadas ali com muita cautela, realmente, né? Porque é lógico, né, que se você também viaja com o Campeonato Brasileiro resolvido, né, e eu digo resolvido nem no sentido de ter o título conquistado. O Flamengo ganhando do Atlético, mesmo que o Palmeiras, né, não mantendo duas rodadas de frente, né? Mantendo duas rodadas. Mantendo a gordura, né? Volta com muita tranquilidade, né? Para administrar os 93% que a gente mostrou ali nas chances do Gato Messi, né? E agora vamos chamar o Vini Bueno para tentar entender como é que esse equilíbrio está sendo mantido, ou como o Abel está tentando manter esse equilíbrio no Palmeiras, que perdeu pontos para o Fluminense, né? Quase que perde mais umzinho também, porque uma bola do Canóbio ali, né, não entrou, Deus sabe como. Então tá aí, meus amigos. Vamos aqui, né, acompanhar uma seguinte situação. O Gato Mestre, que algumas rodadas com 70% de chance de ser campeão, recalculou. Meu parceiro, teve que recalcular após as vitórias do Flamengo e os tropeços do Palmeiras. Tá aqui, ó. Chances de título do Flamengo disparam a 93% no Brasileirão, enquanto o Palmeiras tem 6,4%, galera. É exatamente isso. Segundo o Gato Mestre, o Flamengo agora tem 93% de chance de ser campeão brasileiro. Ou seja, está com a faca e o queijo na mão para ser campeão do Brasileirão de 2025. Lembrando que ainda nesta semana teremos a final
da Libertadores da América no próximo sábado. Então o Flamengo, galera, tem uma semana muito, mas muito decisiva. O Flamengo poderá nessa mesma semana ser campeão brasileiro, quem sabe, né? Até nesta terça-feira, e no sábado ser campeão da Libertadores da América. Ou seja, possibilidades de títulos, de 2 títulos importantes na mesma semana. Já pensou? Já imaginou isso? Ainda em novembro, o Flamengo ganhando os 2 títulos. Olha, vou falar para vocês, é de simplesmente, né, emocionar os nossos corações. Haja coração, rubro-negro e rubro-negra, porque isso poderá acontecer, tá? Poderá acontecer. Vamos ver o que essa semana aguarda para nós rubro-negros. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!